Olá, meus alunos incríveis da terceira série A e B. Hoje finalizaremos os autores pré-modernistas. Então peguem o caderno de vocês e vamos checar as respostas da atividade Augusto dos Anjos, um poeta singular. Correção das atividades online da semana de 24 de maio. Coloquem sempre a data quando eu passar para vocês e o título da atividade para melhor organização. Augusto dos Anjos, um poeta singular. Augusto dos Anjos, ele é singular. Por quê? Porque do parnasianismo, ele pegou o gosto pelo soneto. E do simbolismo, ele pegou o tema da angústia existencial. E aí o que ele fez? Juntou tudo. Então os poemas dele, os sonetos, demonstram essa angústia característica do simbolismo. E ele ainda usou o cientificismo naturalista, do qual ele pegou as suas palavras inusitadas e colocou nos seus textos. A influência de estéticas do século XIX o aproxima dos pré-modernistas, mas a ausência de referências ao Brasil o diferencia dos outros. Então, ao passo que os escritores anteriores que nós estudamos, Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, Lima Barreto, eles referenciavam características brasileiras, o Augusto dos Anjos não fez isso. Os poemas dele, então, falam da dor de existir, da existência, a inevitabilidade da morte. E, claro, mesmo ele falando sobre isso, ele não é um poeta espiritualista que reflete o destino da alma. Muito pelo contrário, ele se fixou na decomposição do corpo. O eu lírico afirma a incondicional podridão para a qual se dirigem todos os seres humanos, destino que desqualifica a existência. Então, conseguiram pegar mais ou menos como que era a intencionalidade escrita das características de Augusto dos Anjos. Por isso que ele era singular, o famoso diferentão. Né? Ele era muito diferente dos outros escritores pré-modernistas. Eu até coloquei uma frase dele aqui, ó. Se algum dia o amor vier me procurar, diz a esse monstro que fugi de casa. Só ele para falar uma coisa dessa mesmo, né? Eu passei para vocês Psicologia de um Vencido com duas questõezinhas ali. Transcreva os termos científicos presentes no poema. Nós temos carbono, quem não se lembra das aulas da Fernanda, né? Amoníaco, epigênese, hipocondríaco e cardíaco. Então aí nós temos termos científicos, temos aí termos da química. Como é abordado o tema da morte? Justifique. A abordagem da morte no poema não é idealizada, mostra imagens realistas da morte como evidenciam sangue podre das carnificinas, o roer dos olhos pelo verme e a permanência exclusiva dos cabelos. O soneto descreve as ações do eu e do verme. O eu somatiza o drama existencial, enquanto o verme arquiteta silenciosamente sua destruição final. O vocabulário científico e as imagens repulsivas reforçam a natureza finita, o fim do ser humano. Eu passei para vocês dois sonetos aqui. Na verdade, ele fez 3, né? Eu passei o 2 e o 3, que ele fez em memória do pai. E as questões de 1 a 6 nós vamos corrigir. A primeira delas, como o tema do falecimento do pai é tratado nos dois sonetos? No soneto 2, a visão da morte contém certo espiritualismo, incomum na poesia de Augusto dos Anjos, na imagem da transcendência do pai falecido subindo ao céu. Já o soneto 3 submete a morte à visão materialista, que ressalta a decomposição do corpo em função das leis biológicas. Pausem o vídeo para vocês poderem verificar as respostas e corrigir, tá bom? Qual soneto é mais representativo do estilo de Augusto dos Anjos? O 2 ou o 3?
Justifique sua resposta citando ao menos uma característica do estilo do poeta. Em seguida, descreva como ela aparece no soneto em questão. Bom, qual que é mais representativo é o soneto 3. No soneto 3, a morte do pai é tratada por meio do cruzamento entre as linguagens da literatura e das ciências naturais. E essa característica perpassa diversas imagens do poema. A gente tem ali: podre meu pai, a morte, o olhar lhe vidra. Tem a passagem: micro-organismos fúnebres pululam. E também: numa fermentação gorda de cidra. Qualquer um desses 3 exemplos está valendo. Número 3. No soneto 2, o que o verso "e eu nem lhe ouvi o alento derradeiro" e os versos do primeiro terceto sugerem em relação ao modo como ocorreu a morte do pai? Terceto é a estrofe de 3 versos. Quarteto, a de 4 versos. Tudo bem? Tais versos indicam que a morte do pai ocorreu suavemente, sem nem sequer ser notada pelo eu lírico. Diante da perspectiva espiritualista, a morte do pai, embora penosa, não parece tão aterradora, razão pela qual a beleza do cenário se mantém inalterada aos olhos do eu lírico. Questão 4. A frase "podre meu pai", que abre o soneto 3, propõe um jogo de linguagem. Qual é esse jogo e o que ele evidencia? A frase remete a uma típica lamentação diante da morte. Pobre meu pai, li errado. Pobre meu pai, condizente com a abordagem da morte no soneto 2. Por meio desse jogo de linguagem, essa lamentação é desconstruída, evidenciando o tratamento da morte do soneto 3, sob o viés do grotesco. Tá. Então eu tenho um jogo de palavras que confunde e você bate o olho assim e você lê uma palavra, mas você está pensando em outra. Podre, pobre, tá? Então esse jogo de palavras ressalta esse aspecto da característica do autor. Número 5. Augusto dos Anjos costuma associar temas sérios a referências vulgares cotidianas. Cite trechos em que ocorre essa mistura de estilos. A morte do pai, tema sério e emocional, é tratada a partir de referências grotescas, como a comparação da mão em putrefação com queijos ruídos. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, roída toda de bichos como os queijos. Ou também dos rins cobertos pela terra. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Né? Temas sérios, mas com referências vulgares, cotidianas. E ele usou essa semelhança aqui, ele fez essa construção, tá? Misturou os 2 estilos. E a questão número 6. Que reação, nesse caso, a mistura de estilos provoca no leitor? Pode-se supor que a leitura feita pelo público da época do poeta... Acabando a bateria, vamos só finalizar aqui. Seja diferente da feita por um leitor hoje? Justifique. Certamente os leitores do início do século surpreenderam-se com o estilo de Augusto dos Anjos, o que se evidencia na rejeição inicial à sua obra. Estavam acostumados com uma literatura que separava aquilo que era da ordem do poético daquilo que se constituía como referência vulgar. As ousadias da arte moderna, que posteriormente se integraram ao repertório dos leitores atuais, reduzem um pouco o impacto da leitura dos poemas de Augusto dos Anjos. Mas, no caso específico desses sonetos, o uso de referências vulgares para tratar da morte do pai ainda causa estranhamento e incômodo. Muito bem, pessoal. Era essa a correção da atividade do Augusto dos Anjos. Em breve nós vamos falar sobre as vanguardas europeias para entrar de cabeça no modernismo. Até breve. Se cuidem, pessoal.